Oi, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Júlia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Desde já, queria estar te pedindo que se você gosta do conteúdo aqui do canal, pra você não esquecer de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí embaixo e mande esse vídeo pra uma pessoa que Deus colocar no seu coração, para que ela também seja abençoada através dessa palavra. Bem, como vocês puderam ver no título hoje, né? Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. Eu costumo trazer uma experiência de alguma coisa que eu passei e dentro dessa experiência tirar alguma reflexão baseada na Bíblia. Mas no vídeo de semana passada, se tiver dado certo, tá aparecendo ele em algum canto aqui na tela, então se você ainda não assistiu, pode ir lá assistir e depois voltar, entendeu? Bem, como eu estava dizendo, nesse vídeo eu comentei sobre a armadura do cristão e como a gente deve estar sempre preparado, usando ela. E hoje eu quis trazer um pouco mais sobre essa armadura. Afinal, como a gente vai estar usando uma coisa que a gente não conhece? A gente não vai nem saber que a gente está usando. Então, o estilo do vídeo de hoje vai ser no estilo de um estudo, onde a gente vai ler sobre essa armadura e aprofundar um pouco no significado de cada peça dessa armadura que Paulo descreve pra gente. Vamos lá então. A armadura do cristão está descrita em Efésios 6, do verso 10 até o verso 18. Mas antes da gente estar lendo propriamente sobre a armadura, vamos entender um pouquinho sobre por que Paulo escreveu isso. Bem, para quem não conhece, o apóstolo Paulo foi um dos maiores escritores da Bíblia. E ao todo ele escreveu 13 cartas, 13 epístolas direcionadas a igrejas e pessoas diferentes. E em várias dessas cartas a gente vai ver Paulo trazendo uma exortação sobre alguma coisa que aquela igreja ou aquela pessoa havia feito, a fim de trazer uma correção baseada na palavra de Deus. Mas na carta de Efésios especificamente, diferente das outras cartas, Paulo não está exortando nem corrigindo nada que eles haviam feito. Mas ele escreveu essa carta no intuito de expandir o conhecimento dos seus leitores, para que assim as pessoas pudessem entender e compreender melhor a dimensão do propósito de Deus. E esse livro conta com apenas 6 capítulos e, sério, vale muito a pena a leitura. Agora que entendemos que Paulo escreveu tudo isso com o propósito da gente conhecer mais a Deus e o propósito dele, vamos lá. Para começar, eu vou estar lendo Efésios 6, do verso 10 até o verso 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, a gente viu aqui que Deus nos disponibiliza essa armadura espiritual para que a gente possa estar preparados para as nossas batalhas. E aqui a gente vê bem claro que as nossas batalhas, as nossas lutas não são contra outras pessoas que fazem coisa errada, contra outras pessoas que ainda não aceitaram Jesus. A gente vai ver que nossa luta não é contra pessoas. A gente vai ver que a nossa luta é contra as autoridades das trevas, contra as forças espirituais do mal. E no verso 13 ele vai dizer que quando nós estamos protegidos pela armadura de Deus, mesmo passando pelo dia mau, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Então, como a gente viu, se a nossa luta é espiritual, a nossa proteção também tem que ser. Então, Paulo faz uma analogia entre os itens da armadura de um soldado com os itens que nós precisamos estar preparados. E no versículo 14 ele começa dizendo assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Na armadura da época, o cinto presente nessa armadura era de extrema importância na roupa do soldado, porque além de proteger a área que ele cobria, ele servia ele também como base, como estrutura para outras partes dessa armadura. Por exemplo, ele servia como apoio para a couraça e também servia como base para a espada. E mais pra frente a gente vai ver como tudo isso faz sentido até na armadura espiritual. Mas então, voltando ao cinto da verdade, a verdade ela tem esse papel em nossas vidas. Ela é uma base para as nossas vidas. As nossas vidas precisam ser pautadas na verdade. E em João 14,6,
Jesus vai dizer que Ele é a verdade. Então, além de basearmos nossa vida na verdade, na honestidade, com sinceridade, a nossa vida precisa estar baseada, precisa estar firmada em Jesus. Bem, continuando no versículo 14, Paulo vai dizer assim: vestindo a couraça da justiça, ou seja, vestindo também a couraça da justiça. Para quem não sabe, a couraça é aquela parte da armadura que cobre todo o tronco da pessoa. Então, como dito anteriormente, a couraça, ela se apoia no cinto. Então, a nossa justiça precisa ser baseada na verdade, para a gente sempre agir sem corrupções, agir com honestidade e, principalmente, a nossa justiça precisa estar baseada na verdade da palavra de Deus, para que a gente não haja com más intenções contra as outras pessoas. O versículo 15 vai nos dizer o seguinte: tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E os nossos pés são muitas vezes utilizados para a gente representar a nossa locomoção. E estar calçados com a prontidão do evangelho nos mostra que a gente deve andar nesse evangelho, que a gente deve andar segundo ele. Além disso, estarmos calçados com a prontidão do evangelho também significa estarmos prontos para o ide do Senhor. Quando ele diz: quem vou enviar? Devemos responder: envia-me a mim. Estarmos prontos para irmos e falarmos do evangelho onde quer que a gente for e por onde a gente passar com os nossos pés. No versículo 16 vai dizer assim: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno, ele vai nos atacar, vai nos atirar setas e, pior ainda, inflamadas, ou seja, em chamas, para tentar nos atacar. Todos os dias ele vai mandar essas provações, essas tentações, convites para pecar, dúvidas com relação a Deus. Então precisamos estar com esse escudo da fé. A fé, a confiança em Deus é o nosso escudo. A fé em Deus e de que Ele supre com todas as coisas que nós precisamos, nos mantém protegidos de todos esses pensamentos enganosos que o inimigo lança contra nós todos os dias. No versículo 17, Paulo vai começar assim: usem o capacete da salvação. Bem, o capacete ele protege nosso cérebro, nossa mente, nossa cabeça. Sim, que a gente sabe que é muito importante, que o nosso cérebro é uma das principais áreas para nos manter vivos. E sabemos que a nossa salvação ela vem através de crermos verdadeiramente em Jesus. Então, diariamente, precisamos nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Lembrando que ele morreu, mas ele também venceu a morte e ressuscitou. Voltarmos a mente para Jesus, porque ele é a nossa salvação. Termos em mente a nossa salvação, termos em mente Jesus, para que a gente possa proteger nossa mente de todos os pensamentos pecaminosos e enganosos que o inimigo tenta lançar contra nós. Porque quando temos Jesus em mente, nós não deixamos nos enganar com as dúvidas que o inimigo lança sobre nós. Então, o capacete da salvação é termos Jesus em mente a todo momento, para que os nossos pensamentos não sejam desviados para as coisas deste mundo. E continuando no verso 17, Paulo vai dizer também: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Numa batalha, assim como todas as coisas para nos proteger, também existem as armas para atacar. Então, para atacar nessas batalhas espirituais, a nossa arma é a palavra de Deus, é a Bíblia. E por isso a gente precisa conhecer muito bem a nossa espada, porque senão como é que a gente vai usar ela se a gente não conhece como ela funciona? Então a gente precisa conhecer a Bíblia, para a gente também saber usá-la corretamente. Saber em que momento usar cada passagem, saber em que momento usar cada palavra que Deus deixou aqui com tanto cuidado para nós. E lembra que lá no início também falamos que o cinto serve de base para a espada? Assim também é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda baseada na verdade. Como a própria palavra vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que está aqui é real. Todas as coisas que ele tem aqui para você são reais. E por último, no versículo 18 vai dizer assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo aqui nos ordena para que estejamos em espírito de oração a todo momento. A gente precisa estar em comunicação, estar falando com Deus a todo momento.
porque Ele é nosso líder, Ele é o nosso general nessa batalha, nessa vida. Então precisamos estar em contato com Ele pra gente saber pra onde ir, por onde ir, o que fazer. Ou então até mesmo para dizermos quando estamos precisando de algo. Então, independente da situação, ore a todo momento. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais e um pouco melhor sobre a armadura de Deus e sobre como a gente pode e precisa estar usando ela. Estejam protegidos e armados com a palavra de Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.